Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo. A gente sabe que Jesus ele falava muito em parábolas, ele ilustrava algo, para comparar ao reino dos céus. E essa parábola do filho pródigo, ela é muito maravilhosa, traz lições muito importantes para as nossas vidas. E ela diz o seguinte, está em Lucas 15, 11. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Coisa mais linda, né? Eu vou ler até aqui, porque até aqui a gente já tira grandes lições, né? Jesus, ele fez essa parábola ilustrando, esse filho que pediu, tudo que tinha ao seu pai e foi embora. Ele queria viver, sozinho por conta própria, ali com seu dinheiro, com a sua herança. Só que a herança acabou. E o que sobrou para ele? Nada, porque a única coisa que ele tinha era dinheiro. Então nada mais lhe sobrou. E aí ele foi, como conta aqui, foi trabalhar de empregado em um lugar que não lhe davam nada, não lhe davam de comer, ele estava comendo a comida dos porcos, tentando comer a comida dos porcos. E aí ele volta para o seu pai, porque ele lembrou: poxa, na casa do meu pai, nem os empregados dele são assim tão maltratados, eles têm comida e aqui não tem nada. Então ele voltou para a casa do pai, pensando em ser pelo menos um dos seus empregados. E aí quando chega em casa, o pai tá lá cheio de compaixão e amor à espera dele. E dessa forma é o nosso Deus. E essa passagem me faz lembrar muito da minha vida, Para quem não me conhece, eu estava firme na casa de Deus, ali na minha juventude, sei lá, meus 19, 20, 21. Eu estava firme fazendo a obra de Deus. E algumas coisas aconteceram na minha vida e eu me afastei de Deus. Ou seja, eu peguei tudo que eu tinha e fui embora. Me afastei, fui viver por conta própria, fiz muita coisa errada, fiz muita coisa que não agradava o meu Deus. E quando eu estava em um momento muito difícil da minha vida, eu voltei para o meu pai e ele me aceitou de braços abertos. E é assim que Deus faz em nossas vidas. Muitas vezes a gente pega tudo que a gente tem e acha que pode viver por conta própria, acha que pode viver sozinho, sendo dono do próprio nariz. E não é bem assim, meus irmãos. Sem Deus a gente se afunda, sem Deus nós não temos direção, não temos sabedoria, não temos rumo. A gente só consegue ter um rumo quando nós estamos em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso rumo, Ele quem vai nos guiar, Ele quem vai nos dizer o caminho certo a trilhar. E quando nós estamos sem Ele, nós estamos perdidos, e é assim que eu estava, totalmente perdida, fazendo coisas que não agradavam a Deus, e sempre sentindo aquele vazio. Porque quem preenche esse vazio é o nosso Deus. Então, quando o filho pródigo viu que não tinha mais nada, que estava ali desesperado, sem nada, ele voltou para o pai dele. Ele lembrou, do pai dele. E foi lá pedir misericórdia. E assim como o pai dele o aceitou de todo o coração, mandou dar a melhor roupa para ele, porque o pai reconheceu o seu filho. Assim é o nosso Deus, ele também nos reconhece. Quando a gente volta para ele, ele não fecha as portas e fala: não te recebo mais. Muito pelo contrário.
Ele faz como esse pai aqui do filho pródigo. Ele abre as portas, ele nos recebe, ele nos limpa, ele nos lava, nos molda, né? Vai ali tratando o nosso coração, tirando toda a tristeza, a amargura, tudo que a gente acumulou, né, distante dele, e nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. Então Deus, ele está esperando você voltar para ele, né? O nosso Pai está esperando você. Abra, né, o seu coração, volte para Ele e se arrependa de tudo que você fez que não agradou a Ele. Né? Precisa haver esse arrependimento, como o filho pródigo teve. Ele foi lá e se arrependeu. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele estava arrependido. Nós também precisamos estar arrependidos, né, de tudo que nós fizemos, para que Deus assim nos aceite, para que Deus assim nos abrace, nos dê uma nova chance, né, e que a gente viva novamente. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós estamos mortos. Né? Longe de Deus não há vida, sem Deus não há vida. Então, para que a gente reviva, é preciso ter Deus nos nossos corações, é preciso clamar e buscar o nome do Senhor Jesus. Então, que hoje seja esse dia que você vai voltar para Deus, assim como esse filho voltou para o seu pai. Amém. E eu acho assim incrível, né, como Jesus usava essas parábolas de forma simples, né, um entendimento simples, para que a gente conseguisse entender as coisas do reino, né, as coisas de Deus, que não é difícil, é simples, mas a gente precisa estar com o coração aberto para receber a palavra. Se a gente tiver com o coração fechado, uma coisa tão simples como essa é de difícil compreensão, mas quando nós estamos abertos para a voz de Deus, quando nós estamos abertos a permitir que o Espírito Santo entre em nós e faça morada, essas palavras elas se tornam de fácil compreensão. Né? E como é lindo ver o mover de Deus, né, em nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Deus. Ó, Paizinho, como a tua palavra é viva e eficaz em nossas vidas, Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, porque tu és esse Pai que nos dá uma nova chance, Senhor. Tu és esse Pai que nos recebe de braços abertos com tanto amor, com tanto carinho, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou, Deus. O Senhor nos resgata a cada dia, Senhor. O Senhor não nos deixa só. O Senhor não nos deixa órfãos, Pai. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Oh, Paizinho, essa pessoa que está assistindo, Pai, se ela ainda não esteve esse compromisso contigo, se ela ainda está afastada do Senhor, Deus, que essa pessoa sinta esse arrependimento, essa sede de ti e volte para ti, Deus, porque não há vida além de ti, Senhor. Pai, para onde mais nós iríamos, Deus, se só tu tens as palavras de vida eterna, Paizinho? Então, Deus, toca nos corações dessas pessoas, Pai. Que cada um, Senhor, venha ter um verdadeiro arrependimento e volte para ti, Senhor. Porque só em ti encontramos vida, Pai. Só em ti, Deus, há o preenchimento, Deus, daquele vazio que tanto sentimos quando estamos longe de ti, Senhor. Obrigada pelo teu infinito amor, obrigada por tua graça, Senhor. Obrigada por teu perdão e o teu sacrifício ali na cruz, Deus, por mim e por vocês, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Volte para Jesus enquanto há tempo. Ele está esperando vocês de braços abertos. Amém. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.